Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a oração. E é luta, irmãos. É batalha. Quando a gente vai falar sobre oração, é um assunto muito importante, mas é um assunto onde nós somos muito experimentados também. Parece que assusta, né? Mas o Senhor vai falar conosco nessa noite e nós sabemos perfeitamente que a oração é o que move a nossa vida. A oração é que atrai a mão de Deus sobre a nossa vida. E nessa noite o Espírito Santo vai falar conosco através da palavra, do estudo. Eu já quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 6. Só mantenha a Bíblia aberta. Quando formos fazer a leitura, eu estarei anunciando aqui. Mateus 6. O que é a oração? A oração é o relacionamento do cristão com Deus. Orar é conversar, falar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. A oração tem a finalidade de ser um exercício da vida cristã, de dependência de Deus, reconhecimento de nossa limitação, fragilidade e compreensão de quem Deus é. Aqui é o primeiro ponto para darmos início à nossa introdução sobre a oração. O que é a oração? A oração é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é conversar com o Senhor num relacionamento íntimo, constante. A oração, nós reconhecemos a nossa limitação dentro da oração, nós reconhecemos as nossas fragilidades dentro da oração e nós compreendemos quem é Deus através de um relacionamento da oração. E enquanto eu preparava essa aula, esse estudo, eu fiquei assistindo alguns conteúdos, alguns estudos bíblicos sobre a oração, e eu assisti o pastor Luiz Saião sobre teologia da oração, e ele disse uma frase que me chamou a atenção e eu anotei para compartilhar aqui nessa noite. O cristão vive pela fé, e a oração é a respiração da fé. Quando ele disse essa frase, eu falei, eu tenho que anotar, porque é justamente isso. A oração, ela é a respiração da nossa fé. E é por isso que a oração é tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor. E é interessante falar de oração, porque geralmente, o que ativa a nossa vida de oração? Algo que nos incomoda. O que nos leva a orar? Alguma coisa que nos incomoda. Quando passamos uma dificuldade, quando enfrentamos um problema, ali já ativa o nosso modo oração. Isso acontece muito, irmãos. Acontece com quem é crente, acontece até com quem é descrente. Até as pessoas que ainda não são da fé, elas já aprenderam que ao menor momento de dificuldade, oração. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou buscar. E é isso, realmente. Momentos difíceis acabam ativando o nosso modo oração. Só que a oração, ela é muito mais profunda do que eu falar com Deus sobre a situação que eu estou passando. Na oração, a gente descobre que há um propósito muito maior dentro de uma vida de oração. Porque a oração, ela não vai mudar só o cenário. A oração vai nos mudar primeiro. Eu estou fazendo essa introdução aqui, antes de entrarmos na palavra, porque nós precisamos compreender esse passo importante da oração. Ela não vai mudar só o cenário, só o contexto. A oração tem um objetivo de nos mudar, de agir em nós. Então, o primeiro efeito da oração é em mim e em você. O primeiro efeito da oração é nos joelhos daquele que se dobra. Então, a circunstância vai melhorar, a circunstância vai ser transformada, mas até que a circunstância seja, nós estamos sendo transformados primeiro. Então, a oração tem esse objetivo. A oração tem esse propósito, nos mudar em primeiro lugar. Ela age dentro de nós.
em primeiro lugar, antes que mude todas as coisas ao nosso redor. Ela vai mudar o nosso coração, ela vai mudar o nosso comportamento, ela vai mudar tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, a partir do ponto que ela faz primeiro em nós, depois através de nós. Já percebeu que às vezes muitas pessoas elas ficam orando por muito tempo sobre uma causa, sobre uma situação, só que parece que nada acontece, porque tem pessoas que não se permitem viver essa transformação por meio da oração. Elas não se permitem que essa ação primeiro aconteça dentro delas, para depois o cenário ser modificado. Então, quando nós entendemos isso, que a oração primeiro age dentro de nós começamos a valorizar um pouco mais a oração. Nós começamos a valorizar a urgência da vida de oração, porque nós precisamos cultivar a nossa vida de oração. E é muito interessante também, porque muitas pessoas, até os dias de hoje, elas têm muitas dúvidas em relação à oração. Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil falar de oração. Mas tem pessoas que até os dias de hoje, elas se questionam, será que Deus me ouve? Será que realmente a oração, ela vai mudar o meu cenário? Será que realmente a oração, ela vai mudar alguma coisa ao meu redor? Será que eu preciso mesmo orar? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe do meu íntimo. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe o que eu falo. Será que eu preciso me achegar diante dele em oração? Uma vez que Deus, o Todo-Poderoso, já me conhece por dentro e por fora? Tem pessoas que infelizmente ainda creem assim. Eu não preciso orar. Deus sabe. Eu não preciso pedir, porque a Bíblia está dizendo que Deus já sabe da minha necessidade. Então, eu não vou pedir a Deus. Eu não preciso falar com Deus. Mas nós vamos ver nessa noite que nós precisamos, sim, falar com o nosso Deus através da oração. E como eu disse, a oração não muda apenas o cenário, mas ela nos muda em primeiro lugar. E, às vezes, o cenário está sendo uma ferramenta do próprio Deus para que nós venhamos viver esse efeito da oração dentro de uma transformação que nós precisamos em algumas áreas das nossas vidas. Às vezes Deus usa o cenário, a dificuldade, a situação para que por meio do cenário venhamos ser transformados na medida que Ele deseja fazer dentro de nós. Claro que nós devemos orar, mesmo que Deus saiba de tudo sobre nós. A questão em si não é apenas o que Deus sabe sobre nós, mas o que nós vamos saber de Deus a partir do nosso relacionamento de oração com Ele. É muito importante o que Deus sabe sobre nós. Só que dentro de um relacionamento com Deus em oração, nós vamos compreender que é muito importante nós sabermos o que Ele pensa, o que Ele quer fazer, conhecer o coração de Deus através de uma vida de oração. E na oração nós temos esse privilégio de saber, de conhecer o que o Senhor vai fazer e deseja fazer na nossa vida. A oração, meus irmãos, ela é algo tão fundamental na nossa vida que eu fiquei meditando nessa palavra, nesse estudo, e eu fiquei, Deus, como que pode? Deus é um Deus relacional. Deus, Ele quer se relacionar conosco. E verdade é desse relacionamento que quando o Senhor, Ele cria todas as coisas, Ele cria o homem no jardim, Ele não vai criar o homem no jardim só para poder multiplicar, só para poder cultivar, só para poder cuidar das coisas referentes ao jardim. Mas o Senhor cria o homem para se relacionar com Ele. Olha a importância. Olha o quanto que Deus quer se relacionar conosco através de uma vida de oração. Deus criou o homem lá naquele jardim, porque Deus queria se relacionar com a sua criatura. É o Criador se relacionando com a criatura. É o Senhor se comunicando, é o Senhor falando. Deus prioriza esse diálogo. Deus prioriza a vida de oração. Deus nos criou para isso, irmãos. Para nós nos relacionarmos com Ele por meio de uma vida de oração.
Você pode anotar aí como uma referência na sua Bíblia mesmo, Gênesis 3:8, que Deus vinha falar com o homem, Deus veio falar com Adão. Deus se manifestando ali, querendo dialogar, querendo falar. É o mesmo Deus que quer falar conosco, através de um relacionamento de oração. Irmãos, a oração, ela acaba se tornando uma batalha espiritual em alguns momentos, porque é muito sutil o que acontece na nossa vida para nós não termos uma vida de oração com Deus. A oração ela é tão importante na nossa vida que o nosso adversário, ele fica constantemente articulando coisas, situações, tramas, para que nós não venhamos falar com Deus, nos achegar ao Senhor. É tão importante esse relacionamento com Deus que o nosso adversário faz de tudo para que a gente não chegue no local da oração. É guerra, irmão, é batalha. Mas tudo para que nos atrapalhe no processo, tudo para que nos atrapalhe no propósito, porque o nosso meio de comunicação com Deus é a oração, é a palavra. E se estivermos longe da oração, se estivermos longe da palavra, como nós iremos ouvir a voz do Senhor? Não tem como. A oração foi o que Deus criou para nós nos comunicarmos com Ele. Então, nós precisamos levar a sério a oração. É importante nós entendermos que Deus nos criou para termos com Ele um relacionamento. Deus deseja interagir conosco. É importante para Ele e para nós essa interação. Então, nós precisamos nos achegar ao Senhor por meio da oração. Tendo em vista essa pequena introdução sobre a oração, sobre essa importância da oração, sobre Deus querer relacionar-se conosco pela oração, nós vamos começar a entrar em Mateus 6. O que Jesus ensina sobre a oração. Mas antes de chegarmos lá, eu sei que os irmãos estão ansiosos para começar a ler ali o versículo na tela. Calma, vamos chegar lá. O que Jesus nos ensina sobre a oração? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus, que veio como Filho de Deus, o maioral, Jesus, ele priorizou a oração. Jesus se dedicou à oração. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Tem muitos homens na Bíblia, tem mulheres na Bíblia, tem muitos exemplos maravilhosos de oração na palavra de Deus. Mas Jesus foi o imbatível. Ele é o exemplo master de uma vida de oração. Jesus estava em constante oração. Jesus priorizou a oração, esses momentos com Deus. Jesus não apenas ensinava, mas Jesus vivia uma vida de oração. Para você ver que em alguns momentos na Bíblia, quando Jesus fazia alguns feitos maravilhosos, ele já se distanciava, ele já se retirava e ia para a oração, ia falar com o Pai. O nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus. Às vezes nós buscamos referências de oração na terra, mas Jesus é a nossa maior referência de uma vida de oração. Então nós precisamos, uma vez que nós somos discípulos de Jesus também, nós precisamos imitar Ele nessa vida de oração que ele tinha. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus era o cara que orava constantemente. Jesus estava sempre ligado com o Pai. Ele era Deus, mas ele veio na totalidade de homem. E mesmo assim, ele se mantinha lá, firme e forte na oração. O nosso maior exemplo, mesmo sendo filho de Deus, ele não arredava o pé da oração. Não importava as circunstâncias, mas Jesus estava ali, firme na oração, priorizando. E isso, irmãos, é para nos ensinar. Jesus viveu essa vida de oração, deixou como um modelo para que eu e você, literalmente, venhamos seguir esse modelo de dependência. Porque a oração é uma dependência.
Eu declaro a minha dependência ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo. Eu preciso saber o que Deus está falando a meu respeito. Eu preciso saber qual é o meu próximo passo. Eu preciso entender por meio da oração o coração de Deus. Eu preciso acessar. É tão bonito na Bíblia, quando a gente começa a ler a palavra e a gente vai chegando em alguns pontos da palavra. E essa semana eu estava lendo mesmo Deuteronômio. E fala lá uma parte, né, que Moisés era face a face com Deus. Fenomenal, irmãos. Imagina nós chegarmos nesse nível, face a face com Deus, de ouvir no nosso ouvido a voz do Senhor. Que coisa maravilhosa. É isso que nós precisamos buscar. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que ouvem claramente, irmãos. E nós precisamos desejar isso. Enquanto eu preparava esse estudo, eu ficava, Deus, nós precisamos desejar essa vida intensa de oração, a ponto de ouvir o Senhor claramente. Vai ali, faz assim, faz assado, e ter aquele discernimento rápido. Faz isso, fala isso, vai ali, vai aqui. Isso é extraordinário, irmãos. E não é impossível. Através de uma vida de oração, nós vamos ouvir a voz de Deus. Porque é por meio da oração que nós vamos ter as direções para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, nós não estamos longe de termos essa sensibilidade nos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos valorizar a oração. Precisamos valorizar os momentos de oração. Precisamos nos colocar na brecha da oração, entendendo que, da mesma maneira que eu converso com o meu esposo, com a minha esposa, meu filho, minha filha, eu preciso também conversar com Deus. Eu preciso também priorizar o meu relacionamento com Deus, porque Ele tem coisas para falar conosco no nosso individual, no nosso particular. Por isso, a oração é muito importante e Jesus nos dá esse grande exemplo de uma vida de oração. Independente de tudo, tenha uma vida de oração, porque é ela que move a nossa vida, é ela que dá sustentação na nossa fé, é ela que vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Às vezes, a gente ouve muito por aí, né, de vez em quando, sobre essa saudade da década de 90, 80, esse tempo glorioso, cheio de poder, glória, avivamento. E a gente ouve muitas pessoas que saudade daquele tempo, que saudade daquele fogo, que saudade daquele fervor. Mas, irmãos, isso não está distante de nós. É só nós orarmos, porque aquele povo tinha uma vida de oração. Tanto é que para eles era pecado algumas coisas. Só que hoje a gente entende que quando o irmãozinho da Assembleia falava que ver televisão era pecado, era do inimigo, se você usar uma roupa tal era pecado, é do inimigo, isso não é porque ele estava depositando a fé dele naquilo ali, mas ele queria tanto uma vida de santidade que ele queria se abster de tudo, de programas de televisão, de SBT, de Record, de Globo, porque ele queria santidade, ele queria priorizar a vida de oração, ele queria falar com o mestre, ele queria ter uma vida separada das coisas do mundo. Imagina se existisse um WhatsApp naquele tempo. Meu Deus, irmãos, a gente ia ser, olha, chicoteado por aquele povo, que eles iam falar que a gente está tudo na carne. Porque eles queriam tanto a santidade, tanto ver o sobrenatural, eles queriam tanto tomar o céu à força, que era inadmissível se misturar com outras coisas. Eles não queriam se distrair da oração. E nós, olhando hoje com mais maturidade para aquele tempo, porque na época nós não entendíamos. A gente olhava e pensava, ele é religioso, ele é maluco, ela é maluca. Não, era desejo pela presença, era desejo pela santidade, era querer se separar de tudo referente ao mundo para poder ter um relacionamento com Deus através da oração. Então, para eles naquele tempo, era inadmissível algumas coisas, porque eles tinham uma prioridade, que era a oração. E se nós tivermos a mesma prioridade,
nós vamos ver coisas incríveis acontecendo, meus irmãos. Nós vamos voltar a ver o poder de Deus caindo. Nós vamos voltar a ver paralíticos levantando de cadeiras de rodas. Nós vamos voltar a ver cegos enxergando. Quando nós valorizarmos, priorizarmos, nos separarmos, nos santificarmos, nós vamos ver o sobrenatural de Deus, porque não está distante de nós. Só que precisamos nos colocar na brecha da oração. Priorizar a oração, como Jesus priorizava. Antes de chegar em Mateus 6, nós vamos dar uma olhadinha em Lucas 5,16. Lucas 5,16. Vamos passar aqui os olhos em algumas ações de Jesus. E ele retirava-se para os desertos e orava. Jesus se retirava para o deserto, para os desertos e orava. É isso que eu queria trazer aqui. Exemplos de Jesus fazendo, porque só pode ensinar quem está fazendo, né? Então nós vamos aprender aqui com ele realmente a vida de oração que ele tinha. Ele se retirava e orava. O nosso mestre fazia isso. Nós também precisamos aprender com o nosso mestre. Agora, Marcos 1,35. O que Jesus fazia aqui em Marcos 1,35? E de madrugada, levantando-se, muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. De madrugada, Jesus orando. É igual aquele corinho, de madrugada o crente vai buscar poder. Assim, irmãos, Jesus nos dando exemplo de esforço na oração. Ele se retirava para orar, ele ia de madrugada a orar, ele estava em constante oração. Lucas 6,12. E aconteceu que, naqueles dias, ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. Jesus subiu no monte para orar, para buscar o Senhor. E aqui em Lucas 6,12, Jesus, ele orando antes de escolher os apóstolos, orando antes de escolher quem iria caminhar com ele, nos ensinando a dependência, nos ensinando que nós temos que orar antes de decidir, nós temos que orar antes de escolher, nós temos que orar antes de nos movimentarmos. Deus, o Senhor, Jesus Cristo, nos trazendo exemplos do que ele fazia e do que nós precisamos fazer. Mateus 26, 36 ao 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orando em momento de dor, irmãos. Antes de ir para o Getsêmani, indo ali já sabendo que tudo que ele ia passar ele já sabia, mas no momento de dor, no momento de angústia, Jesus estava orando para nos ensinar que, literalmente, a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os aspectos. Jesus, em momento de dor e de angústia, ainda assim estava na oração. Ele ia falar com o Pai dele, ele ia conversar com o Pai dele. E nós precisamos também fazer isso no nosso dia a dia. Em momentos de dor, de sofrimento, de angústia, seguir os passos de Jesus. Nos colocarmos na oração, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. João 17:9. Eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Jesus orando pelos outros. E aí é um outro braço da oração, a intercessão. O se colocar entre Deus e a pessoa. Orar pela pessoa. Orar por aqueles
no nosso caso hoje, orar pelas pessoas que nos pedem oração, orar pela nossa parentela. Jesus nos dando o exemplo de orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros. Eu vou, mas antes de ir eu vou orar, eu vou colocar na mão do Senhor, eu vou pedir para que Deus livre, eu vou pedir para que Deus os guarde, para que eles permaneçam firmes. Oração, irmãos. Jesus orou por ele, Jesus orou pelos outros, Jesus orou em momentos de angústia, de dor, Jesus orou em vários episódios da vida dele. Jesus nos ensina a importância da oração, porque ele era um homem de oração. E os discípulos, vendo isso, o que eles pediram para Jesus? Para Jesus os ensinarem a orar. Olha o quão importante é a oração. Eu fico pensando, eles poderiam ter pedido qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de coisa, mas eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, para ver o quão valoroso é a oração, para ver o quão poderoso é a oração. Eles viam a vida de Jesus em oração, eles viam que Jesus priorizava esse relacionamento com o Pai. Então, peraí, Jesus me ensina também. Eu quero aprender, eu quero orar, eu quero me comunicar com Deus como o Senhor se comunica. Eu quero aprender, eu quero mergulhar, eu quero me lançar, eu quero conhecer, eu quero desempenhar, eu quero aprender. E eles pediram e Jesus os ensinou. Jesus orava sozinho, Jesus orava em público, Jesus orava em angústia, Jesus orava cura, Jesus orava libertação, Jesus orava, irmãos. Simplesmente Jesus orava. E nós precisamos, sim, aprender com o nosso Cristo, que é importante, que nós precisamos. É o coração, meu irmão, da igreja, é a oração. Da nossa vida é a oração. Então nós não podemos negligenciar. Nós não podemos ter uma vida cristã longe da oração. Não existe. Nós não temos condições de ter uma vida cristã longe do nosso secreto. Não existe, não tem como. As raízes só serão desenvolvidas no lugar secreto, no lugar da oração. E é por isso que é tão importante nós entendermos a necessidade da oração. E aqui em Mateus 6, a partir do versículo 5, nós vamos aprender algumas coisas também com Jesus. Eu destaquei alguns pontos que não estão todos aqui no Mateus 6, ao decorrer da Bíblia, mas em Mateus 6, aqui, deixa eu ver certinho aqui. O versículo 6, Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Irmãos, a gente ouve muito sobre essa passagem de Mateus 6, 6. Fecha teu quarto, vai lá, ora, vai para o teu secreto, fica ali, mergulha ali. E quando eu estava meditando nessa palavra e meditando nesse estudo, eu percebi que a razão de o Senhor falar para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, nos colocarmos ali na oração, isso está nos ensinando a autenticidade da oração. Jesus quer que nós sejamos autênticos na oração. E autêntico na oração é ser uma pessoa verdadeira na oração. Ser autêntico na oração é se achegar ao Senhor sem capa, sem máscara, sem dificuldade. É simplesmente ser você mesmo, rasgar seu coração, rasgar sua alma. Nós não devemos tentar mostrar para Deus aquilo que nós não somos, aquilo que nós não temos. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com essa autenticidade, com essa verdade. Senhor, eu estou assim, eu estou fazendo assim, eu estou pensando assim, eu falhei aqui, eu caí ali. Senhor, não dá para chegar diante de Deus com máscara e com capas. Então Jesus nos chama para o secreto, porque no nosso secreto nós vamos rasgar a nossa alma, nós vamos falar quem nós somos, nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, porque nós precisamos ter esse relacionamento verdadeiro com o Senhor, com Jesus Cristo. Precisamos ser autênticos na nossa vida de oração, desabafar com Deus,
falar onde dói, falar que está cansado, falar que está sobrecarregado. Irmãos, parece pecado ser sincero com Deus. Eu converso com muitas pessoas que me perguntam o que falar para Deus. O que eu vou orar, querida? Eu nem sei o que orar. Eu me ajoelho, eu não tenho palavras. Fala o que está sentindo, fala o que está passando, fala a situação que está vivendo, fala que está difícil, fala que não aguenta mais, porque nós falamos para todo mundo às vezes. Nós temos facilidade de falar para uma pessoa que a nossa vida está um caos, mas não tem a mesma facilidade de se chegar diante de Deus, no lugar secreto, e falar: Deus, a minha vida está um caos. É falar para quem pode resolver, é falar para quem quer resolver. Então Jesus nos chama para esse relacionamento verdadeiro, esse relacionamento autêntico, que eu chego na presença do Senhor e eu posso falar tudo que eu sou, eu posso falar tudo que eu fiz, eu posso falar tudo que a minha mente está pensando, as piores coisas que a minha mente está pensando e produzindo, que o Senhor vai me ouvir e Ele vai trabalhar na minha vida por meio da minha confissão. Nós ouvimos aqui semana passada sobre o arrependimento, confessar, nos achegar diante de Deus, com arrependimento do que eu estou pensando, com arrependimento do que eu estou fazendo, autenticidade na oração. Jesus nos chama para o secreto, para nós desenvolvermos no secreto essa autenticidade, essa vida sincera com Ele, essa vida verdadeira com Ele, onde para Ele eu posso falar de tudo e mais um pouco, e pode mesmo, você pode falar, você pode rasgar teu coração para o Senhor, que Ele vai entender, que Ele vai te ouvir, e Ele vai trabalhar dentro de você a partir da confissão. Então Jesus nos chama para isso, para esse relacionamento autêntico. Eu não tenho como copiar a oração de ninguém. Eu não tenho como basear a minha vida espiritual numa oração de um livro, porque hoje, nada contra, eu amo livros, eu leio orações também, eu leio tudo que vem na minha frente, que é bom, que vem de Deus. Só que hoje, irmãos, eu estou vendo que pessoas estão negligenciando o secreto delas, lendo uma oração que alguém escreveu. Como que eu vou desenvolver o meu relacionamento com Deus a partir de uma oração pronta? Não tem como. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento de oração com o Senhor. Porque é ali que Ele está forjando o nosso caráter. É ali que Ele está sondando e fortalecendo o nosso coração. Então não tem como, se nós queremos ter uma vida cristã, baseada na palavra, baseada na oração, não tem como copiar a oração de ninguém. Não tem como basear sua vida numa oração pronta de alguém. É igual pessoas que compram um livro de pregações e elas vão pregar o sermão do fulano de tal que já está na glória. Nada contra, irmãos. Mas será que nós precisamos basear nossa vida espiritual fazendo o que alguém já fez? Será que Deus não pode revelar para nós uma palavra? Será que Deus não pode revelar para nós algo precioso no momento de oração? Claro que Ele pode, e é tudo o que Ele quer. Só que hoje as pessoas estão tentando, talvez, ou normalizar ou criar muitos atalhos para se conectar com o Senhor. Quando na verdade não tem atalho. É vida de oração, é vida de palavra, é vida de quebrantamento. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Leia bons livros, mas tenha prazer de fazer o seu alimento com o Senhor. Leia livros de orações, são maravilhosos. Traz vários insights para nós, mas aprenda a desfrutar do seu relacionamento de oração com o Pai. Aprenda a se colocar no secreto para ouvir coisas inéditas, irmãos, porque é inédito. Quando a gente vai para o lugar de oração, o Senhor fala cada coisa que a gente fica assim: meu Deus, será que eu estou doido? O nosso primeiro pensamento: Senhor, eu estou doido. Mas não, nós não estamos doidos. É Deus falando, porque Deus fala, Deus se comunica, Deus se revela. Mas nós precisamos nos colocar nesse lugar. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero aprender mais de ti. Senhor, eu não posso negligenciar o meu relacionamento de oração.
E aí nós vamos vivendo experiências incríveis, extraordinárias com o Senhor. Então é muito importante entender isso, que a oração, ela tem que ser autêntica. Orar em público parece que é mais fácil, parece que flui melhor. Só que o que manda na nossa vida espiritual não é o público que nós estamos, mas é a nossa oração no nosso secreto. Porque o público, ele vai revelar o nosso secreto. Então, se eu estou orando em público, com certeza eu estou orando no particular, porque não tem como. Não tem como eu manifestar em público aquilo que eu não sou no secreto. Então, a oração precisa ser autêntica por isso, porque ela vai trazer à tona o nosso relacionamento com o Senhor. Não tem como copiar, não tem como negligenciar, não tem como terceirizar, porque Deus quer se revelar a nós. E será por meio de uma vida de oração, dentro do secreto, sendo autêntico, sendo verdadeiro, pagando o teu preço que tem que pagar. Não vá por nenhum atalho, irmão. Não pule o processo, não pule a etapa. Se coloque na brecha da oração. Fecha a porta do teu quarto e ora e busca. E o Senhor vai se revelar. Outra questão importante que eu anotei, porque pode haver, né, esse questionamento. Não, talvez não aqui, mas há pessoas que se questionam e às vezes nos questionam, né? Por que orar dentro do quarto? Será que só vale a minha oração se eu fechar a porta do meu quarto? E se eu não puder orar, hora tal? E se eu não puder ir para o meu secreto? Será? Deus não vai me ouvir porque eu não estou no meu secreto, eu não estou no meu quarto, eu não fechei a porta. Como que funciona isso? E aqui eu anotei que essa questão de você entrar no teu quarto, isso significa ter um momento a sós com Deus, com sinceridade. Não para aparecer aos outros, mas para buscar a nossa intimidade com Deus. Ou seja, o quarto, ele representa para nós um lugar de intimidade. Não é apenas um cômodo da casa, mas é um lugar de intimidade. É um lugar onde eu vou me retirar, vou ter o meu particular com o Senhor. Só que na prática, nós podemos orar dentro do nosso quarto, porque nós já entendemos que essa questão do quarto é ter um lugar de intimidade. Por muito tempo da minha vida, quando eu trabalhava em comércio, por exemplo, o meu lugar secreto era o banheiro. Quando eu passava por um monte de tribulação dentro do meu ambiente de trabalho, o meu lugar secreto ali era o banheiro. Então eu ia para o banheiro, ajoelhava no chão e falava, Deus, tenha misericórdia da minha vida nesse dia. O meu lugar secreto, naquela época, era um banheiro de uma loja. Eu não sei o teu lugar secreto, porque às vezes você vai estar realmente fora da sua casa. Mas isso não significa que você não vai orar. O seu lugar secreto pode ser o banheiro, pode ser a cozinha, pode ser a sala, pode ser dentro de um guarda-roupa, para as pessoas que são mais chiques, que tem closet. Lá em casa não tem closet, tem guarda-roupa na Casa Bahia. Então, né, não tem como entrar dentro dele. Então, nós precisamos ter o nosso lugar de intimidade com Deus. Não significa que você vai ter que orar só dentro do seu quarto. Você pode orar ali dentro da tesouraria, se for o teu lugar de intimidade. Você pode orar ali dentro, ó, se for o teu lugar de intimidade. Você pode orar lavando a sua louça. Nós somos mulheres, a maioria aqui na igreja, a que manda em tudo aqui. A gente não sai da cozinha, gente. Parece que tem um imã que não nos tira da cozinha. Lá em casa parece que mora 1000 pessoas. Quando eu olho, tem 6, 7 xícaras dentro da pia. E eu penso, meu Deus, tem 7 bocas aqui? Não. Mas é porque nós, abençoados como somos, a gente não sabe usar a mesma toda hora. A gente quer inovar. A gente toda hora vai lá, pega uma diferente. Ah, essa aqui é azul, né? Vamos usar. Aí o abençoado vai lá, pega a vermelhinha. Não, eu vou pegar do herói, da Marvel. Aí ele vai, pega a xicrinha dele do herói da Marvel. E quando eu vejo, tem 7, 10 xícaras na pia. E o meu lugar secreto tem hora que é onde? Lavando louça. Senhor Jesus, tem misericórdia. Obrigado, Senhor, por essas xícaras aqui. Inclusive, Deus pode mandar mais. E é assim, mano. Às vezes o teu lugar secreto é na cozinha mesmo. Às vezes o teu lugar de intimidade vai ser lavando um banheiro.
Às vezes, o teu lugar de intimidade vai ser dentro da garagem, guardando ferramenta. Às vezes, o teu lugar de intimidade, não sei, vai ser na cantina, enquanto tu está lá fazendo para o Senhor, e Deus está fazendo para tu ali, está te olhando, te contemplando. Talvez o teu lugar de intimidade, naquele momento, vai ser varrendo uma calçada. Eu não sei, irmãos. Só que o véu já foi rasgado. E nós podemos ter o acesso ao Senhor. Então, independente de onde, nós podemos falar com Deus. Seja na cozinha, seja no banheiro, seja na garagem, seja na sala, seja no quintal, seja no balcão do comércio, da loja, não sei. Mas nós podemos nos colocar no lugar de intimidade e abrir o nosso coração e falar para Deus: Senhor, hoje está puxado, hoje está difícil. Senhor, tem culto, mas eu nem sei o que eu vou fazer, porque, olha, esses clientes aqui estão atribulando a minha mente. E é assim que a gente rompe, é assim que a gente vence, entendendo que, independente do lugar, eu posso me colocar em oração. E o Senhor vai falar comigo, e o Senhor vai acalmar o meu coração, e o Senhor vai abrir a porta que eu preciso, o Senhor vai me ouvir, porque Ele está me contemplando, o véu já foi rasgado, e eu tenho acesso ao trono da graça. Então, tenha isso no teu coração. O teu lugar secreto pode ser o lugar que você estiver, mas que ali você vai chamar o Senhor através da oração. Deus, vem aqui. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. E Ele vem, irmãos. O Senhor vem. Outra questão importante que eu anotei, que Jesus nos ensina sobre a oração. Ele nos incentiva e encoraja na oração. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Aqui, na minha Bíblia, o título é Jesus encoraja a oração. Então, Jesus, Ele é tão poderoso, sabendo Ele que nós iríamos enfrentar várias batalhas para orar, Ele já nos encorajou, para nós não termos desculpa. Então, Ele vem nos encorajando que é para pedir, é para buscar, é para bater, porque Ele vai conceder. Tem algo especial e Ele quer fazer, Ele é o nosso Pai, Ele pode fazer, Ele deseja fazer. E nós precisamos nos colocar no lugar do filho que pede, pede, pede até que venha mesmo. E nós temos dificuldade, né? Eu percebo que nós temos dificuldade. A gente tem dificuldade de ficar pedindo uma coisa só para Deus toda hora. A gente não quer ser chato, né? A gente fala: Deus, eu não quero ser chata, mas olha, estou precisando disso, disso, disso. Aí passa outro dia: Senhor, eu não quero ser chata, eu orei ontem, mas Senhor... Aí a gente dá uma pausa de 2 dias sem pedir aquela situação. Aí daqui a pouco vem um incômodo do Espírito, pede, bate. Aí a gente volta. E a gente tem essa dificuldade natural de ficar insistindo com Deus. É oração de maluco. É pedido vão. Estou falando toda hora a mesma coisa. Ele não vai atender. Mas Ele está encorajando a bater. Ele está encorajando a pedir. Então nós precisamos cumprir com o que Ele está falando. Bate, pede mesmo. Insiste mesmo. E é assim que a gente vai obtendo o favor do Senhor. Lucas 18:1, Jesus ele vai nos ensinar a perseverar na oração. A questão de bater, bater, bater. Lucas 18:1. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Aqui na minha Bíblia é a parábola do juiz Inico, né? Da viúva, que vai lá no juiz e insiste, e fica lá todo dia na cabeça daquele juiz, para ele fazer a justiça para ela. A questão do insistir, do persistir, do perseverar, bate, seja chato mesmo, pede mesmo, porque uma hora ele vai fazer, porque ele fez na vida dessa mulher. O juiz aqui, ele atendeu, ele já não aguentava mais essa mulher na cabeça dele. Então, nós precisamos perseverar na oração. Irmão, Jesus é que está mandando a gente perseverar. Não é coisa da minha cabeça. É Ele que está falando. E nós, a partir de hoje, vamos seguir esse fluxo do Senhor. Senhor, a gente agora vai começar a orar e falar: Deus, olha, o Senhor falou que é para eu pedir. O Senhor falou, Deus, que é para eu bater. Então, eu estou batendo. O Senhor falou que é para eu insistir. Então, meu Deus, eu estou insistindo. O Senhor disse para eu seguir o exemplo daquela viúva lá. Então, eu não estou viúva, graças a Deus. Não vou ficar. Mas é para ficar persistindo, batendo, pedindo, 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 até que o Senhor faça. E é assim que nós vamos fazer em nome de Jesus. Jesus nos ensina também que a oração, ela vai exigir de nós
fé. Marcos 11, 24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejares, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis. Crer, irmãos, ter a fé. Orar, mas tendo fé que vai acontecer. Nós precisamos fazer orações crendo que nós seremos atendidos pelo Senhor. E eu percebo uma grande dificuldade, porque tem momentos que parece que nós oramos, mas nós não estamos crendo 100% que Deus vai atender o nosso pedido, que Deus vai fazer. Só que nós precisamos orar com fé, nós precisamos orar crendo. E se está difícil ter fé, se está difícil crer, nós podemos nos achegar diante de Deus e falar: Deus, eu não estou com fé suficiente para acreditar que isso vai acontecer na minha vida. E o Senhor vai edificar a nossa fé. E nós vamos passar a ter fé. Ele vai colocar fé dentro de nós. Ele vai estimular a nossa fé. Então, se nós estamos com falta de fé, o Senhor, Ele é poderoso para edificar a nossa fé. Basta falarmos para Ele: Senhor, está difícil de crer nesse negócio. O Senhor falou, mas eu não estou vendo nada acontecendo, eu estou com dificuldade de crer. E aí o Senhor edifica a nossa fé, e a partir dali nós começamos a ter orações com mais fé, crendo que o Senhor realmente fará na nossa vida. Junto da oração, Jesus nos ensina sobre a vigilância. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar. A oração nos livra das tentações. Por isso é tão importante na vida cristã, pois ela nos livra, a oração nos mantém ligados, a oração nos mantém conectados, nos ensina a discernir e também sustentar a nossa vida de fé. Precisamos orar e precisamos vigiar. Através de um relacionamento com Deus, de oração, nós não iremos cair em tentações. Porque no nosso secreto, no nosso particular, na nossa vida com o Senhor na oração, nós vamos aprender a discernir as coisas que estão acontecendo. E agora eu não vou tropeçar mais naquela pedra, porque eu estou orando, eu estou enxergando aquela pedra que é pequenininha. E a oração produz isso. Nós precisamos vigiar. Mas o que vai dar suporte para a vigilância? Uma vida de oração. Porque uma vida de oração nos permite estar sensíveis e atentos e verdadeiramente vigiando as situações e as circunstâncias. Até aqui, nós tivemos um amplo entendimento do que é a oração, que é ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus. Vimos que Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Vimos também versículos bíblicos apontando para a oração e pudemos ver o quanto a oração é poderosa, eficaz e necessária na nossa vida. Por isso agora iremos ver alguns desafios sobre a oração. Vamos compreender que justamente pelo poder que há na oração é que passamos por alguns desafios. Desafios estes que tentam nos tirar do lugar da oração. Existem batalhas espirituais que tentam nos impedir de orar, nos impedir de buscar, nos impedir de bater. São ações simples, são ações inofensivas, mas que estão sendo como uma estratégia do nosso adversário para nos paralisar. E aqui, meus irmãos, eu destaquei apenas 3 desafios que nós temos visto, que nós temos vivido quando nós falamos sobre a oração. Porque não tem como eu falar de oração se eu não falar das batalhas que há por detrás da oração. Existe uma batalha acontecendo. Existe um adversário declarado tentando nos impedir de ter uma vida de oração. Não tem como a gente separar a vida de oração das ciladas do maligno, porque ele está o tempo inteiro lançando setas inflamadas para que a gente não tenha uma vida de oração. Tem pessoas que até os dias de hoje falam: eu não sei para que vocês falam tanto de inimigo. Vocês têm que falar de Jesus.
É Jesus que está com o poder, não é o inimigo. Só que nós não somos loucos e irresponsáveis de não dizer que existe uma guerra acontecendo, que se nós não estivermos vigiando e orando e buscando, nós vamos cair nas setas, nós vamos cair nas ciladas e nós vamos cair naquelas tentativas do inimigo sobre a nossa vida. Existem guerras espirituais que tentam nos tirar do lugar da oração. Tão verdade é que, se olharmos para a nossa igreja, nós vamos ver a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, a respeito de ter uma vida santa, íntegra, piedosa, de oração, de jejum. Existem guerras acontecendo, que só por meio da oração nós iremos discernir essas guerras. Nós iremos entender que guerras são essas que nós estamos passando. E todos nós estamos passando. Essa semana mesmo, eu aconselhando uma irmã, eu disse: minha filha, deixa eu te falar. Está todo mundo passando uma guerra ferrenha, tremenda. Todo mundo dentro das suas individualidades, dentro das suas particularidades. Não existe uma pessoa que tu olha e pensa: Manu não tem guerra não. Giovana, que batalha espiritual Giovana tem? Que dificuldade ela tem? Ah, a irmã Jo, ela não tem guerra não. Ela tem cara de que não tem guerra nenhuma. Está sempre rindo, está sempre animada. Mas, irmãos, todos nós temos guerras e batalhas tremendas, fortíssimas. A diferença é que nós olhamos para elas e nós não nos deixamos paralisar por elas, porque nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos discernindo, nós estamos entendendo que nós estamos dentro de uma guerra espiritual fortíssima, mas nós não podemos arredar o nosso pé da oração. E é por isso que as pessoas olham para nós e pensam: fulano não tem guerra nenhuma. Claro que tem. O problema todo é que uns escolhem perseverar e outros escolhem paralisar. E nós, glória a Deus, nossa igreja, vocês que estão aqui, escolheram perseverar. Nós não estamos sendo paralisados pela guerra. Não estamos tropeçando nas distrações. Não estamos tropeçando nas astúcias do inimigo. A diferença é essa. Uns escolhem perseverar. Outros escolhem se render e deixar a maré levar. Mas guerra, todo mundo tem. E níveis altíssimos e absurdos, que se nós sentarmos para conversar qual guerra é maior, a gente nem sabe, de tamanha guerra, tamanho problema, tamanho perseguição, tamanha dificuldade, tamanho peso espiritual. Não é fácil, irmãos. Todos nós que somos crentes, estamos na verdade, estamos na santidade, estamos na integridade de uma leitura bíblica, de uma vida com o Senhor, nós estamos passando batalhas espirituais ferrenhas. Só que Jesus, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, Ele já nos alertou, Ele está todo dia nos encorajando e nós precisamos pegar firme na mão do Senhor e caminhar com Ele. E o desafio que eu separei aqui, o primeiro, se chama constância. Como é difícil se manter no lugar da oração. Como é difícil, irmãos, ter constância. E constância é a qualidade daquele que não falta uma tarefa. Constância é aquele que persiste, é aquele que é frequente, ele está ali, assíduo. E como é difícil nos dias de hoje ter essa constância na oração, ter essa frequência na oração, persistir na oração, não se render às situações do dia a dia. Como tem sido difícil. Constância, ter a constância, estar no lugar da oração todo dia. Até começa bem. Primeiro dia, propósito de oração, 7 dias. Dia 1, beleza, 2, tranquilo, 3, venci, 4, foi, mas quando chega no 6º dia, perdeu o propósito todinho, porque não fica constante, tem a dificuldade de ficar frequente, de ficar ali insistindo, perseverando. E são batalhas, irmãos, que acontecem com todo mundo. Com todo mundo. Não é fácil. Há uma guerra declarada para nós não termos constância na oração. E é por isso que muitos desistem e param no meio do caminho. E aí, quando eu não tenho mais uma constância, quando eu não tenho mais uma rotina de oração, eu começo a acordar atrasado e eu saio de casa voado, descendo o morro, como uma Fórmula 1. E aí, no final da noite, quando dá 11h59, eu penso: eu não orei hoje.
Aí aquela oração, Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe e vou dormir. Assim. E quando vê, irmãos, a gente está nessa rotina todo dia. Quando é um dia, é 2 dias, é 3, até que fica normal. E aí a pessoa não prioriza mais o lugar da oração. Por quê? Porque saiu disparado de casa, chegou cansado em casa, foi fazer as suas tarefas de dentro de casa, porque quem trabalha fora sabe que é difícil mesmo. Você não tem empregada, então tu chega em casa, tu tem louça para lavar, tem comida para fazer, tem roupa para estender. Enquanto a máquina bate, o feijão está no fogo, e aí tu está varrendo o banheiro, tu está limpando não sei o quê. E quando vê... Deus, em nome de Jesus, amém, tchau, amanhã nós estamos juntos. E isso é muito perigoso, irmãos. Quando nós caímos nessa cilada aqui, ó, a falta de constância, nós começamos a ser inconstantes no nosso relacionamento com Deus. E aí tudo nos tira dali. Qualquer problema nos tira dali. Atrasou, tira dali. Deu ruim alguma coisa, tira dali. Só que é o que eu estou falando. Nós precisamos discernir as batalhas espirituais que nós estamos passando e enfrentando. Porque o nosso adversário, ele tem usado dessas astúcias para nos tirar da oração. E aí parece que tudo é muito mais acelerado. Quando você vai para a cozinha, quando você vê, já deu 7 horas da noite. Aí tu pensa, eu vou orar daqui a pouco. Quando vê, é 10. Aí tu pensa, não, eu vou tomar banho e vou orar. Aí quando vê, é 1 hora da manhã. Aí tu pensa, não, agora eu vou... Peraí, Deus, eu vou tomar uma água e aí eu vou orar. Aí quando tu vê, acabou. Já está dormindo, já esqueceu, desligou a mente. Porque está cansado, deixou a oração para o final do dia, não conseguiu orar. E isso virou uma rotina e criou uma raizinha de inconstância. E agora o negócio está estranho. Nós precisamos discernir o que nós estamos passando. Porque só no discernimento nós vamos conseguir tirar essa raiz da inconstância, nós vamos tirar essa raiz das situações, que eu vou falar mais para frente as outras, que eu já queria dar spoiler. E é assim, irmãos, nós temos que discernir. O que está acontecendo? Por que meu dia está assim? Será que eu não preciso ter uma rotina? Será que eu não sou o tipo da pessoa que eu vou precisar colocar uma agenda ali na minha geladeira de 7 da manhã café, 7h30 eu escovo o dente, 8 horas eu faço não sei o quê, 9 horas eu vou lavar roupa, 10 horas eu vou estender a roupa, 11 horas eu vou orar, meio-dia eu vou fazer o almoço. Tem gente que funciona na rotina. Tem gente que precisa anotar as coisas para poder funcionar melhor. E quem sabe... nós também precisamos adotar alguns métodos para termos essa constância. Só que precisamos discernir o que estamos vivendo, o que está acontecendo, porque a inconstância tem nos roubado do lugar da oração. E aí, normalizamos que hoje não deu para orar, amanhã eu oro, dobrado. Mas aí não tem como, porque aí o que Deus queria te falar naquele dia ali, será que Ele vai falar amanhã? Não sei, não sei. Então, nós precisamos nos colocar nesse lugar. Senhor, estou inconstante, está difícil, eu não tenho um cronograma, eu não acordo em dia, não consigo acordar 5 horas da manhã, eu não consigo acordar 1 hora antes do meu ônibus, eu não consigo, meu Deus, eu não consigo. Coloca em oração, porque Ele vai te dar uma estratégia para você ter essa constância de oração. Porque nós precisamos ter, irmãos, constância. Porque a oração, ela é a respiração da fé. Então, nós precisamos dessa constância diária. O segundo desafio da nossa vida de oração, esse daqui é mundial, o desânimo. Como tem sido difícil, irmãos. Como tem sido terrível o desânimo que nós estamos enfrentando, como povo, como ser humano aqui na Terra. E quantas vezes você sentiu um desânimo para orar? Quantas vezes você pensou em orar e só de pensar em orar, você já sentiu desânimo? Acontece com muita gente, acontece comigo. De pensar, eu vou orar daqui a pouco. Mas falou, eu vou orar, o semblante cai na hora. Dá um desânimo, dá uma preguiça, dá um negócio esquisito. Parece que a mente não está funcionando bem, e aí está cansado, está fadigado, e aí tu fica ali, meu Deus, o que é isso? Eu estava rindo há 5 minutos atrás, falei que eu vou orar, e acabou meu humor, acabou minha vida, acabou tudo. E aí nós temos que discernir, irmãos, o que está acontecendo. Porque eu tenho percebido
uma coisa que as pessoas estão falando. Eu estou desanimado. Eu estou muito desanimado. Eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia. Nossa, eu estou no desânimo. Mas tu conversa 10 minutos com aquela pessoa, tu não vê nenhum traço de desânimo nela. E o nível de desânimo que nós entramos, porque todos nós enfrentamos o desânimo. Só que o discernimento vai trazer uma clareza da hora do desânimo, do momento do desânimo, da força do desânimo. Porque, irmãos, na maioria das vezes, a pessoa não está desanimada porque ela está com uma enfermidade, não está desanimada porque está com falta de vitamina. Não, tu vê que não é, tu vê que é algo espiritual, que a pessoa não está discernindo. E a pessoa está normalizando isso. Porque não está desanimada de trabalhar, não está desanimada para sair de casa. Porque um desânimo real, um desânimo de saúde mesmo, irmão, acaba com a vida do ser humano. Ele não tem força para fazer nada. Ele quer trabalhar, ele não consegue. Ele pensa em se alegrar, ele nem consegue pensar em se alegrar. Só que o desânimo da nossa geração, dos nossos dias atuais, é um desânimo que passa no Instagram. Vou descansar minha cabeça no Instagram. Não existe. Você está cansando a sua cabeça no Instagram. É comprovado isso. Que a rede social, ela consome o nosso cérebro. Ela define a nossa mente se nós não tivermos um controle, um domínio. Então, não é desânimo de eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou tomar banho. Não. Hoje, o que está acontecendo é um tipo de desânimo espiritual, que é só referente à Bíblia, à oração, à comunhão, ao jejum. Porque, de resto, a pessoa está fluindo, está rindo à toa, está batendo palma, está andando à várzea de noite. Então, nós precisamos discernir o nível de problema, o nível de desânimo. Tem desânimo que vem pela situação financeira, vem pela enfermidade. São os desânimos naturais, são os desânimos da carne que nós enfrentamos. Mas o segredo do negócio é que aquele desânimo ali, aquele momento ali, não será suficiente para nos arrancar da oração. Pelo contrário, vai nos fazer orar mais. Aquele desânimo ali não é referente à minha carga horária, que o patrão está igual um faraó. Não, irmãos. Porque isso a gente vence na oração, a gente reconhece, está difícil, está penoso, está pesado, mas o Senhor nos dá graça. Então, nós precisamos discernir o desânimo que nós estamos entrando, porque 100% do desânimo de hoje tem sido um desânimo espiritual, que a pessoa não está sabendo, ela não está discernindo, e às vezes até discerne, só que se sente sem força para combater. E aí ela se entrega. Mas, em nome de Jesus, nós vamos orar para que esse povo seja reanimado pelo Espírito Santo. Para que eles cheguem num nível de discernimento, que eles entendam que, peraí, deixa eu discernir o meu desânimo. Se até 5 minutos atrás eu estava rindo, eu estava bem, eu estava falando com todo mundo, eu estava me alegrando, eu estava tirando selfie, eu estava tranquilo ali, e agora eu estou desanimado, o que está acontecendo comigo? Discernir, irmãos, porque nós estamos em guerras, nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Nós precisamos discernir o que está acontecendo conosco. E não é tão simples, às vezes não é simples, porque às vezes nós temos o discernimento da situação, mas ainda assim nós ficamos, mas será que é? Eu já passei por batalhas de desânimo, de ter que discernir uma situação, que eu pensei assim, meu Deus, até o tempo tal estava tudo tranquilo, mas por que agora está esquisito? E aí vinha na minha mente que o problema era a minha saúde. Mas peraí, eu estava bem. Como é que agora é minha saúde? Como é que agora deu problema na minha saúde? Se até minutos atrás estava tudo bem. E aí, Deus vai nos colocando na escola do discernimento, que Ele vai permitindo situações para a gente discernir o que está acontecendo. Então, o desânimo em si, nós precisamos discernir. Por que eu estou desanimada? Que horas que esse desânimo bateu na minha porta? Como que esse desânimo chegou até mim? Se eu estava bem e agora eu estou desanimada. Se eu falei que eu ia fazer coisa tal, agora eu estou desanimada. Se eu disse que eu ia ler tantos capítulos hoje, mas agora eu estou desanimada. Por quê? E aí tu percebe, faz o teste, pode fazer.
Tu vai discernir o desânimo, fala, tranquilo, o desânimo é porque eu disse que eu ia ler a Bíblia. Aí tu não vai ler a Bíblia. Não vai ler, esquece. Daqui a pouco tu está rindo à toa de novo. É um negócio impressionante, irmãos. É uma guerra terrível, terrível. Que tu está se arrastando num determinado momento. E quando tua mente pensa assim, não, agora eu não vou nem orar, não vou nem fazer nada. Do nada, a vida volta que tu não entende nada. Guerra espiritual para nos tirar do lugar da oração, para nos tirar do lugar do secreto com Deus. Então, precisamos discernir a razão das coisas, o que nós estamos passando, discernir o que nós estamos enfrentando nas nossas particularidades. Por que que isso está acontecendo nesse momento, nesse horário e nessa situação? E aí a gente expõe para Deus. Senhor, é isso, isso e isso. E Deus trabalha poderosamente, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, olha o que ele vai falar para nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tio Paulo falou para nós. Vai ter desânimo, vai ter problema, vai ter angústia. Meu Deus, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa. Mas essas coisas que ele disse não serão suficientes para nos paralisar. Tudo que ele falou não será suficiente para nos destruir, para nos tirar do lugar da comunhão, a menos que nós venhamos deixar, mas nós não vamos deixar. Então, nós temos capacidade de vencer o desânimo, de vencer a tribulação, de vencer a perseguição, de vencer a aflição, porque o Senhor é poderoso na nossa vida. Está na Bíblia. Vai passar, vai acontecer, vai ter, mas o mesmo Deus que nos alerta sobre o que vai acontecer é o mesmo que nos dá capacidade de vencer o desafio que está diante de nós. Podemos até ter momentos de desânimo pelas circunstâncias, mas o desânimo não pode ser a ferramenta que vai nos tirar do lugar da oração. Precisamos entender que nós estamos em guerras, em batalhas, que venceremos através da oração. Então, se eu posso te dar um conselho, aprenda a discernir o que você está passando, o que você está vivendo em todas as esferas da sua vida. A área tal começou a dar problema. Por quê? Tenho que discernir. Uma situação está na minha vida. Tenho que discernir. Por que isso está acontecendo? Senhor, aí nós vamos para a oração. Deus, me ajuda, me ilumina, abra minha mente. O que está acontecendo? Nós precisamos, igreja, discernir. Porque o desânimo, ele vem para todo mundo. Mas nós não podemos ficar abatidos, destruídos, perplexos, desanimados, derrotados, não. Porque o Espírito Santo nos capacita, por meio de uma vida de oração, a vencer essas aflições que nós temos visto por aí e temos enfrentado. Outro desafio da vida de oração, que eu deixei aqui como último, são as distrações. Meu Deus, irmãos, como que as distrações têm arruinado a vida de oração de muitas pessoas, infelizmente. E até aqui a gente já fez uma construção sobre a dificuldade de ser constante. E essa dificuldade de ser constante nos puxa para um desânimo. E aí a pessoa percebe a sua inconstância e nisso ela abraça o desânimo, porque é uma escala, não discerniu, não viu a origem do desânimo, não viu a origem do abatimento. E aí se entregou completamente para a famosa distração. E as distrações, elas têm sido intensas demais. Muitas coisas hoje estão nos distraindo. Nós temos o mundo nas nossas mãos, irmãos, o celular. E esse negócio na nossa mão é terrível. É uma bênção, mas é terrível ao mesmo tempo. Porque por termos acesso a tantas coisas, nós estamos nos distraindo com essas muitas coisas que nós estamos acessando. Então, o uso, às vezes, com o excesso do celular, das plataformas digitais,
Às vezes não é um Facebook, não é um Instagram, às vezes é uma série, às vezes é canais abertos de TV. Enfim, são muitas coisas que nos distraem. São compromissos, são coisas que ficaram pendentes, que aí quando nós nos colocamos no joelho, aí começa a dar pane, não consegue mais orar, porque a mente está distraída, porque está cheia de coisa na mente, já se envolveu com um monte de assunto, viu todas as catástrofes que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, já consumiu todo aquele caos, e aí quando vai orar, não consegue. Porque a mente está esgotada, a mente está sobrecarregada, a mente está cansada. E aí começa a vir as setas na mente, o desânimo vem, os problemas do dia a dia. Aí você lembra que você não fez isso, não fez aquilo, não lavou isso, não lavou aquilo, não foi ali, não foi aqui. E a sua mente começa a divagar. E aí não sei se vocês já tiveram uma experiência de estar ali orando, tomando o céu à força, está tentando, está buscando, está querendo ver o anjo, está querendo ver alguma coisa, e de repente a mente desliga. Dá um apagão do nada, irmão. Já aconteceu isso comigo. Orando lá, dando tudo de mim ali no sofá, meu lugarzinho, gosto de ficar na sala, e de repente a minha mente apagar. Eu falei, meu Deus, eu dormi. Meu Deus, se esse sono viesse daqui a 2 horas, eu ia ficar na bênção. E foi só naquele momento. A batalha da oração, que vem um desânimo, vem uma opressão, vem um negócio que apaga a mente. E aí tu dorme, do nada, tua mente literalmente apaga. São as batalhas, são os pesos espirituais, são as distrações acumuladas, são coisas que tentam nos tirar do lugar da oração. E aí entra mais uma vez o discernimento. Senhor, o que aconteceu comigo, meu Deus? Teve dia de eu chegar no quarto, falei, tu não acredita. Deu um apagão na minha mente, que eu acabei dormir por 2 minutos, mas parecia que aquele sono de 2 minutos foi 1 hora. Mas era distração, era batalha espiritual, era um peso espiritual para tirar da oração. Porque quando levanta, irmãos, é extraordinário. A gente começa a fazer tudo dentro de casa. É só levantar. Porque são batalhas, são guerras. E nós precisamos discernir essas guerras. Porque as distrações do dia a dia, os excessos das coisas que nós consumimos no dia a dia, isso tem nos roubado do secreto. Às vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas que têm nos tirado do lugar secreto. E nós precisamos reconhecer, ajustar a nossa rota e voltar para a vida de oração que Jesus nos encoraja a ter. Porque há coisas que Deus vai falar através da oração. E aí é onde o inimigo ele entra agindo tudo. Porque se ele nos tira da oração, se eu não estou discernindo por que eu não oro, por que eu não tenho força, por que eu não tenho vontade, porque tem essa batalha. Tem gente que não tem vontade de orar. E aí a gente tem que ensinar o quê? Meu filho, tu tá sem vontade? Então tu ora sem vontade mesmo, porque não tem outro caminho. Tenta, se esforça, ora. E assim nós vamos rompendo. São coisas que nós passamos, são desafios naturais que implicam no espiritual. Porque uma coisa junta na outra, o espiritual com o natural. Então, quando há essas brechinhas de distração, essas brechinhas de inconstância, é como se o sobrenatural ele pegasse essas brechas e começasse a agir na nossa vida. Porque, afinal de contas, o inimigo está vendo que o negócio está estreito, está ruim, e ele vai colocando fardo, peso, cansaço, seta, desânimo, porque ele já viu, esse daí não ora mais, então eu vou brincar com a cara dele. Só que não vai brincar com a nossa cara, porque nós estamos aqui compreendendo que a oração tem guerra, tem batalha, tem que tomar o céu à força, tem distrações, tem desânimo, tem opressão, tem cansaço, mas tem algo poderoso da parte de Deus, porque é na oração que nós vamos ser fortalecidos, revestidos para vencer a nossa carne, vencer as tentações, vencer o desânimo, vencer todas as guerras que vierem em nossa direção, porque o Senhor vai nos capacitar por meio de uma vida de oração. E eu fiz questão de trazer para nós essas dificuldades, para que nós venhamos realmente entender que sim, tem desafio,
Só que Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Tem desafio, mas Ele nos encoraja a ter uma vida de oração. Tem desafio, mas Ele já nos avisou que teria desafio, e isso Ele diz, olha, vem comigo que eu estou contigo, e nós vamos rompendo, nós vamos avançando. O importante, irmãos, eu quero deixar claro que a guerra está aí. Só que se nós entendermos que nós precisamos tomar o céu à força na oração, porque ela é o nosso único meio de comunicação com Deus, nós vamos começar a compreender, nós vamos discernir, nós vamos entender. E aí a nossa vida cristã, ela vai se tornando um pouco mais leve, irmãos. Porque a oração, ela nos permite a ter uma vida um pouquinho mais leve, só um pouquinho, só para tu não ficar assustado. Mas a oração, a gente tem força, discernimento, graça. O Espírito nos capacita, o Espírito nos enche, o Espírito nos revela a palavra até por meio da oração. Então, nós precisamos nutrir o nosso relacionamento de oração. É por isso que hoje tem tantas pessoas desanimadas, cansadas, abatidas, porque elas se renderam ao cansaço, ao desânimo, e estão desnutridas espiritualmente falando, porque elas ainda não entenderam o valor de uma vida de oração. É importante, é imprescindível, e nós precisamos ter, sim, porque a oração, ela nos aproxima de Deus, a oração fortalece a nossa fé, nos protege espiritualmente, nos dá a direção que nós precisamos, nos transforma, e sem ela a gente se enfraquece, o relacionamento com Deus esfria, e nós vamos nos distanciando da presença do Senhor. A oração não é apenas parte da vida cristã. A oração sustenta a vida cristã. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. E eu quero mostrar para vocês algo que a medicina, os estudos falaram lá atrás a respeito da oração. Eu queria que, por favor, Isaac, colocasse ali na tela, para nós termos uma noção, irmãos. Olha essa matéria aqui, de uma universidade, publicado em 2001. Olha quanto tempo que tem isso. A oração e cura. Em um estudo recente, congregações ao redor do mundo oraram pela recuperação de um grupo de pacientes cardíacos. Os pacientes que receberam orações apresentaram taxas de recuperação melhores do que aqueles que receberam o tratamento padrão. A próxima, por favor. Um estudo da Universidade de Harvard. A meditação oferece benefícios significativos para o coração. A meditação aqui é a oração. Então, estudos científicos lá atrás, irmãos, lá atrás, eles já pegaram isso lá atrás, que a oração ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e que pode diminuir a pressão arterial, além de reproduzir os hormônios nocivos. Então, quem tem problema cardíaco, a oração, ela pode auxiliar o nosso coração e nos tirar do estresse, nos tirar da ansiedade. Irmãos, isso aqui é a medicina. São pesquisas de seres humanos, de homens comuns, que já chegaram à conclusão de que a oração tem efeito, de que a oração é poderosa, que houve melhorias em pacientes que receberam oração. Eles não oraram, eles receberam a oração de alguém. Foi o suficiente para melhorar, para trazer algo significativo para a vida deles. Então, imagina, irmãos, a oração, olha o poder da oração. É por isso que existe uma guerra travada para nós não orarmos, porque ela é capaz de reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, diminuir a pressão arterial. Ela é poderosa, ela cura, e Jesus já mostra isso na Bíblia. Olha as curas que Ele fez. Tudo por meio da oração, irmãos. É por isso que nós não podemos negligenciar a oração. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos tomar o céu à força, porque até os estudos apontam para o poder da oração. Se o estudo aponta, meu Deus, nós estamos com algo que é muito mais poderoso que o estudo, a palavra de Deus, que nos garante o poder da oração. Então, que esse estudo nessa noite, ele possa ter aberto, pelo menos,
alguma coisa na sua mente referente à sua frequência na oração. Não pare de orar, não cesse de orar. Se empenhe, se renda, se entregue, que Deus fará coisas muito maravilhosas na sua vida a partir desse relacionamento de oração. Amém? Finalizo aqui o meu estudo. Em nome de Jesus.